1 Samuel, capítulo 5. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer para Asdod. E, tomando a arca de Deus, os filisteus a colocaram no templo de Dagom, junto a Dagom. No dia seguinte, quando os habitantes de Asdod se levantaram de madrugada, Dagom estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Então levantaram Dagom e o puseram de volta no seu lugar. Mas, quando se levantaram de madrugada no dia seguinte, Dagom estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagom e as duas mãos estavam cortadas sobre a soleira, restando apenas o tronco de Dagom. Por isso, até o dia de hoje, nem os sacerdotes de Dagom, nem todos os que entram no templo de Dagom em Asdod, pisam na soleira de Dagom. Entretanto, a mão do Senhor pesou sobre os habitantes de Asdod e seus arredores, e os assolou, afligindo-os com tumores. Quando os homens de Asdod viram isso, disseram: que a arca do Deus de Israel não fique conosco, pois a sua mão pesou sobre nós e sobre nosso Deus Dagom. Por isso, mandaram reunir todos os chefes dos filisteus e disseram: que faremos com a arca do Deus de Israel? Responderam: que ela seja levada para Gate. Assim levaram a arca do Deus de Israel para lá. Mas depois que levaram para lá, a mão do Senhor castigou a cidade, causando grande pânico, pois feriu os homens da cidade, desde o menor até o maior, e lhes nasceram tumores. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Mas, quando a arca de Deus chegou a Ecrom, os moradores de Ecrom exclamaram: trouxeram a arca do Deus de Israel para matar a nós e ao nosso povo. Mandaram reunir todos os chefes dos filisteus e disseram: tirai daqui a arca do Deus de Israel e devolvei-a ao seu lugar, para que não mate a nós e ao nosso povo. Porque toda a cidade estava aterrorizada, e a mão de Deus pesava muito sobre ela. Pois os homens que não morriam eram feridos com tumores, de modo que o clamor do povo da cidade chegava até o céu. Capítulo 6. A arca do Senhor ficou na terra dos filisteus por 7 meses. Então os filisteus chamaram os sacerdotes e os adivinhadores para dizer-lhes: que faremos com a arca do Senhor? Dizei como devemos devolvê-la ao seu lugar. Eles responderam: se devolverdes a arca do Deus de Israel, não a mandeis sem nada, mas deveis enviar uma oferta pela culpa. Então sereis curados e ficareis sabendo porque o poder divino vos atinge. Então perguntaram: que oferta pela culpa devemos enviar? Eles responderam: 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, de acordo com o número dos chefes dos filisteus, porque a praga é uma e a mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos chefes. Fazei imagens dos vossos tumores e dos ratos que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Talvez ele alivie o peso da sua mão de cima de vós, de vosso Deus e da vossa terra. Por que endureceríeis o coração, como fizeram os egípcios e o faraó? Depois do castigo divino, não deixaram ir o povo, que por fim se foi. Agora, fazei uma carroça nova, tomai 2 vacas com crias, sobre as quais nunca foi posto jugo, amarrai-as à carroça e separai os bezerros delas, deixando-os no curral. Tomai a arca do Senhor e colocai-a na carroça. Colocai também um cofre ao seu lado com as joias de ouro que devereis oferecer ao Senhor como ofertas pela culpa, e assim deixai-a ir. Observai então, se ela subir em direção ao seu território, a Bet-Semes, foi ele quem nos enviou este grande castigo. Mas, se não, saberemos que não foi a sua mão que nos feriu, e que isto nos sucedeu por acaso. Assim fizeram aqueles homens: tomaram 2 vacas com crias, amarraram-nas à carroça e fecharam os bezerros no curral. Também puseram a arca do Senhor sobre a carroça, bem como o cofre com os ratos de ouro e com as imagens dos seus tumores. Então as vacas foram caminhando diretamente em direção a Bet-Semes, seguindo a estrada, andando e berrando, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda, e os chefes dos filisteus foram seguindo-as até o território de Bet-Semes. Os moradores de Bet-Semes estavam colhendo trigo no vale e se alegraram quando viram a arca. Ao chegar ao campo de Josué, em Bet-Semes, a carroça parou ali, onde havia uma grande pedra. Cortaram a madeira da carroça e ofereceram as vacas ao Senhor em sacrifício. Então os levitas desceram a arca do Senhor,
e também o cofre com as joias de ouro que estava junto a ela, e os puseram sobre a grande pedra. E no mesmo dia os homens de Bet-Semes ofereceram holocaustos e sacrifícios ao Senhor. Quando os 5 chefes dos filisteus viram aquilo, voltaram para Ecrom no mesmo dia. Estes são os tumores de ouro que os filisteus enviaram ao Senhor como oferta pela culpa. Um por Asdod, um por Gaza, outro por Asquelon, outro por Gate e outro por Ecrom. Assim como os ratos de ouro, de acordo com o número de todas as cidades dos filisteus, pertencentes aos 5 chefes, desde as cidades fortificadas até os povoados campestres. A grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor é testemunha disso, pedra que ainda está até o dia de hoje no campo de Josué, em Bet-Semes. O Senhor feriu os homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca do Senhor. Feriu 70 homens do povo. Então o povo se entristeceu, porque o Senhor o havia ferido com tão grande matança. Os homens de Bet-Semes disseram: quem poderia permanecer diante do Senhor, este Deus Santo? A quem enviaremos para que se afaste de nós? Enviaram mensageiros aos habitantes de Kiriat-Jearim, para lhes dizer: os filisteus devolveram a arca do Senhor, vinde e levai-a para vós.